pessoal, vamos para a nossa 22ª aula do curso de Mecânica Clássica. E nessa aula a gente vai abordar um pouco sobre o momento angular de Nzão partículas, no sistema composto de Nzão partículas. Só para relembrar o que a gente fez na aula passada, na aula 21, né? Então na aula 21 a gente viu como que a gente define o momento angular de uma única partícula em relação a um determinado referencial, que a gente chamou de O, né? Então lá a gente viu que esse momento angular ele vai ser dado então por R vetor, produto vetorial P, sendo R a posição, né, dessa partícula e P o seu momento linear. E a gente obteve na aula passada a segunda lei de Newton para rotações, que é essa daqui, que nos diz que a taxa de variação do momento angular de uma partícula ela é igual a torque externo, que a gente chamou dessa letra gama maiúscula, né? Então agora a gente vai generalizar isso daqui para um sistema de Nzão partículas. Então, para um sistema de Nzão partículas, se a gente conhece como que a gente define esse momento angular de uma única partícula, esse sistema de Nzão partículas, a gente simplesmente vai somar, para a gente tirar o momento angular total do sistema, a gente vai somar a contribuição de cada partícula individualmente. Então, basicamente, o que a gente vai ter vai ser o momento angular, que eu vou chamar de L maiúsculo, desse sistema de Nzão partículas, ele vai ser simplesmente um somatório de 1 até Nzão, né, do momento angular de cada partícula individualmente. E isso daqui, como a gente viu na aula passada, simplesmente escrevendo, né, a expressão para o momento angular, ele vai ser o vetor posição da partícula alfa, produto vetorial com o momento dessa partícula alfa. Então, o momento total do sistema é simplesmente a soma de cada momento angular de cada partícula, né? Contribuição de cada partícula. E esse daqui é o nosso momento angular total. Então, só colocando aqui, momento angular total. Beleza. Agora, como a gente fez na aula passada, a gente obteve aquela expressão, né, para aquela equação que nos diz que a taxa de variação do momento angular é igual ao torque externo. E como que ficaria essa expressão agora, nesse caso, com Nzão partículas, né? Então, a gente imaginaria que talvez tenha alguma coisa a ver, né? Tem alguma relação, uma equação com a outra, né? Mas qual que é essa relação, digamos assim, né? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que derivar essa expressão do momento angular total e obter essa expressão. Mas antes da gente fazer isso, a gente pode pensar o seguinte: se agora a gente tinha uma partícula, a gente obteve que o torque externo, né, feito nessa partícula é igual à taxa de variação do momento angular, a gente vai esperar aqui também que algo tenha essa mesma forma. Então você vai ter um determinado torque, que eu não vou chamar de torque externo, porque a gente vai ver que vai ter, além dessa contribuição, a gente vai esperar, além dessa contribuição externa, né, do torque externo, a gente vai ter uma contribuição do torque entre cada partícula. Então uma partícula interage com a outra, né? Então isso significa que uma partícula pode fazer torque na outra. E, consequentemente, a gente vai ter uma expressão que vai ser essa taxa de variação do momento angular total igual a um torque devido a essas partículas internamente, nessa interação de uma partícula com a outra, e a gente vai ter o torque externo. Então, é isso que a gente vai ver aqui. Então, para a gente fazer isso, né, como eu disse, a gente vai simplesmente derivar essa expressão. Então, se a gente deriva essa expressão, a gente vai ter que, então, meu momento angular total derivado no tempo, ele vai ser simplesmente, então, somatório alfa de 1 a n da derivação no tempo de cada momento angular individualmente. E como a gente já viu, esse L ponto, né, ele é o torque, e o torque ele é escrito como sendo R vetor F. Então, o torque ele é o produto vetorial da posição da partícula alfa com a força que é exercida nessa partícula alfa, né, que é a força resultante sobre essa partícula alfa. E, consequentemente, se a gente substitui essa expressão daqui, deixa eu colocar em azul, se a gente substitui essa expressão aqui nessa equação que a gente tem, a gente vai ficar aqui a nossa taxa de variação do momento angular total, ele vai ser um somatório em alfa, aqui eu vou simplificar, não vou ficar escrevendo igual a 1 até n, a gente já sabe, né, já está subentendido aqui, vou deixar só esse alfa. Isso daqui vai ser esse somatório de R alfa, produto vetorial, com essa força resultante. Só que, como eu disse, né, a gente vai ter uma contribuição que vai ser da interação entre as partículas,
e uma contribuição que vai ser uma contribuição de fora, uma contribuição externa. Por conta disso, a gente pode separar essa nossa força em duas componentes. Então a gente faz essa separação em duas componentes, né? Então, basicamente, o que a gente vai escrever vai ser o seguinte: essa força resultante sobre a partícula alfa, ela vai ser dada como sendo essa expressão daqui, então F alfa beta, mais uma parte, uma contribuição, que eu vou escrever aqui, que é de externa, né? Então, mais uma contribuição externa, né? Basicamente, essa primeira contribuição é a contribuição da interação entre as partículas. Então, isso daqui, eu vou escrever aqui, a gente vai definir esse F alfa beta como sendo a força que a partícula beta faz na partícula alfa. Então, esse F alfa beta indica isso. Então, é a força que uma partícula beta, uma determinada partícula beta, faz na partícula alfa, né? Na alfésima partícula, digamos assim. Então, é a definição dessa força. E quando a gente soma isso daqui, impondo que o alfa seja diferente de beta, ou seja, que a partícula não afete ela mesma, né? A gente vai ter, então, essa contribuição, esse somatório faz a contribuição da interação de todas as partículas entre elas, né? Então a gente fica com isso daqui dessa forma. Agora, se a gente substitui aqui, eu vou chamar essa equação de 1 e essa equação aqui de 2. Agora, se a gente substitui essa equação 2 nessa equação 1, a gente vai ficar com a seguinte expressão. Então, pegando esse F e jogando aqui dentro, né, e utilizando a linearidade do produto vetorial, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que a nossa taxa de variação do momento angular total, que é o L ponto, ela vai ser o somatório em alfa, do somatório em beta, em alfa diferente de beta, de R alfa, produto vetorial, F alfa beta, mais o segundo termo, né, que é devido à contribuição da força externa, de R alfa produto vetorial com a minha força resultante na partícula alfa externa. Então, a gente tem essa expressão daqui. Basicamente, a gente pode ver que a gente vai ter o seguinte. Então, aqui, essa parte é, digamos, a contribuição interna. Então, as partículas internas daquele sistema estão interagindo, digamos, com a partícula alfa, e isso faz esse torque nessa parte daqui. E essa parte daqui é devido ao torque externo, então contribuições externas. A gente vai ver na próxima aula um pouco sobre forças centrais, né, e como que elas aparecem. E a gente vai ver que, de fato, eu vou mostrar na aula que vem, esse termo daqui, ele vai ser nulo, né? Ele sempre vai ser nulo se a gente assume que as forças envolvidas são forças centrais. A gente vai ver isso melhor na próxima aula. Então é isso que eu tinha a apresentar hoje. Obrigado.